Bom, se você tá nesse vídeo, provavelmente você quer matar o seu eu atual porque você não tá satisfeito com ele. Eu entendo que você não tá satisfeito com ele e provavelmente você não tá com o resultado que você gostaria de estar. Isso é excelente, cara. Você sabia que o primeiro passo para real mudança é você não tá confortável e não tá feliz com a sua versão atual que tá vivendo a sua vida hoje. Esse é o primeiro passo. Porque a maioria das pessoas morrem medíocres porque não tem a capacidade de, pela primeira vez, se culpar e falar: eu não tô satisfeito comigo. E ao invés de culpar a porra do mundo, olhar no espelho, olhar no próprio olho e falar: não tá legal, tá tudo uma merda e eu preciso mudar. Eu fiz um vídeo uma vez no canal que chama Se Você Não Mudar, Nada Vai Mudar. E esse vídeo, ele é mais direto e reto. Eu quero trazer uma lista, só uma lista de coisas para você literalmente acabar com o teu eu atual. Matar o teu eu atual para se transformar no eu que você merece, no eu que você sabe que no fundo você merece ser. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Preciso lembrar você que todas as minhas camisetas é da Minimal Club, principalmente essa da Ordem, que vai lançar lá na Ordem, que é o nosso treinamento de desenvolvimento pessoal futuramente. Eu venho avisar aqui no vídeo e lá na área de membros da Ordem quando lançar essa camiseta aqui. A Minimal também vai lançar uma camiseta para o público estilizada com uma rosa que representa o nosso movimento. E também, obviamente, quando lançar, eu venho avisar vocês. Agora, se você quer uma camiseta normal, comum, básica da Ordem, a loja da Minimal Club, com parceria com o FEALVES, tá aqui embaixo desse vídeo. Cupom FEALVES, 15% de desconto. E agora que eu dei o recado, agora sim, vamos para a nossa lista para você aniquilar, matar e destruir o seu eu atual. Primeiro ponto dessa lista é você enfrentar a realidade nua e crua. É o famoso espelho da sinceridade. Olha para a porra do espelho e fala o que tá errado em você. Você olhar pro espelho e ter a capacidade de falar: tá errado, não tá legal, minha vida tá uma merda por causa disso, disso, disso. Eu aconselho você a fazer uma lista, uma coisa que eu fiz na minha vida quando eu quis matar meu eu atual, e eu coloquei todas as merdas que eu tinha na minha vida, todos os vícios de merda que eu tinha na minha vida. Eu tinha um vício que eu já contei aqui para vocês, eu não tenho problema nenhum em assumir isso pra vocês. Eu ainda trabalhava com desenvolvimento pessoal e eu tinha o vício de fumar tabaco. E aquele vício dominava a minha mente. Eu falava pra todo mundo que não era um vício, que eu simplesmente podia parar a hora que eu quisesse. Mas era mentira, uma narrativa que eu contava pra mim mesmo pra me convencer de que eu não era a porra de um idiota sendo controlado pelo tabaco enquanto eu tava ensinando o desenvolvimento pessoal pras pessoas. Essa é a verdade. Eu tenho a capacidade de enfrentar a verdade nua e crua hoje, muito bem resolvido pra vocês. E naquela época eu também tinha. Eu sempre falava pra minha mulher: amor, eu estou completamente viciado nesta merda. Eu pegava aquela porra, jogava na privada, dava descarga e no dia seguinte, 2 dias depois, eu tava comprando de novo, porque eu sempre fui muito estressado com o trabalho e não de forma negativa, porque eu faço muita coisa. Eu sou um líder hoje de uma empresa com mais de 30 pessoas. Então, assim, eu sempre tive muito peso nas minhas costas muito cedo, tá? Então eu tive que lidar com uma responsabilidade que estava um pouco além da minha idade. Mesmo assim, eu tive que amadurecer rápido. Então, o fumo era era o meu momento de fuga. A maioria dos nossos vícios e hábitos ruins é uma fuga da nossa realidade. A gente quer fugir da realidade e não quer enfrentar alguma coisa que está acontecendo aqui dentro. Alguma pressão, algum estresse, alguma merda que está acontecendo aqui e a gente não quer assumir. Então, a primeira coisa é: enfrenta a realidade nua e crua. Eu sou um viciado de merda nisso e eu quero parar com esta porra. Pelo amor de Deus, eu sou o cara, inspiração. Ontem eu fui treinar, cara. Nossa, eu quase me emocionei na academia. Eu fui treinar, olha isso, Fê. Tinha um menino de 14 anos, cara. 14 anos, virou pra mim e falou assim: tudo bem? Você me ajuda? Cara, deu pra ver que ele não olhou pra mim direito. Na academia eu boto o boné e eu boto bem assim, ó. E não quero mostrar a cara, né? Eu tô pra treinar. Não é que eu não quero ser reconhecido, mas também, né? Eu tô ali pra treinar, mas se reconhece, eu falo, tiro foto de boa, né? Mas ali eu tava concentrado e ele chegou pra mim de boa, nem viu quem eu era, foda-se. Tudo bem, você me ajuda a fazer meu exercício? Se você tá vendo esse vídeo, você vai saber que é você. E eu falei: claro, vamos lá. E o moleque de 14 anos, mano, literalmente uma criança, voz de criança, mas um shape já diferenciado. Mas dava pra ver que era, não tinha maturidade. E quando eu ajudei esse moleque tava zerando uma máquina de costas, zerando aqui, ó. E tava fazendo como se fosse nada, irmão. E eu falei: caralho, mano. Eu falei: mano, vou te ajudar. Pum, ajudei ele, pum. Aí ele falava uma coisa que eu falo às vezes quando alguém vai me ajudar: deixa eu fazer sozinho. Eu falava: caralho, esse moleque é muito pra frente, mano.
Ele queria sentir a dor. Ele tava treinando, mano. Ele tava treinando de verdade. Ele queria sentir a dor do peso. Ele queria que pesasse. Ele queria falhar. E aquilo brilhou meu olho, cara. Eu falei, caralho, moleque. Você treina com tudo isso? Ele treina. Quantos anos você tem? Ele, 14. Falou, caralho, você é forte pra caralho, irmão. Você é forte pra caralho. Que incrível, mano. Ele, obrigado. Aí eu fiquei abismado e fui treinar com mais inspiração ainda. Aí eu desci pro outro andar da academia e ele tava fazendo terra também com uma caralhada de peso, fazendo o movimento certinho, cara. Certinho, mano. E aí depois ele parou, eu falei, não vou atrapalhar ele, vou deixar ele lá treinando, mas eu fiquei olhando assim. Depois eu fiquei concentrado, fui fazer meu exercício. Daqui a pouco ele chegou em mim e falou assim, opa, eu tive que conferir, você é o Felipe Alves? Aí eu falei, sou eu, cara. Aí ele falou, mas o Felipe Alves? Aí eu falei, sim, cara, sou eu. Ele, cara, você é uma inspiração pra mim. Aí eu falei, caralho, que foda. Obrigado, irmão, tamo junto. E aí eu falei, caralho, meu irmão, eu tenho que me esforçar na minha vida, sabe? A frase pela ordem representa muito isso pra mim. Hoje deixou de ser por mim. Eu não vou treinar boxe, eu não vou desafiar o caralho a 4 por mim. Grana, visibilidade, vai tomar no cu, não sou mais um egoísta de merda. É pelas pessoas, cara. É por aquele moleque de 14 anos que tá pegando peso pra caralho, evoluindo na vida. É por vocês, sabe? Cara, de verdade, viu? É muito mais do que eu, muito mais do que meu próprio umbigo hoje. Eu não queria deixar um vício de merda me vencer. Por isso que já faz quase 6 meses que eu não boto nada na minha boca. Álcool, fumo, nada, zero. E o boxe me salvou, cara, me tirou dessa porra. Então por que eu tô falando isso? Encara essa realidade. É a primeira coisa que você tem que fazer. Encara, joga na tua cara e assume pra você que você tá errando. Não cria narrativa mais. A próxima coisa é faça alguma coisa que te assuste. Você acha que eu tô topando essa porra da luta por quê? Porque eu gosto, porque eu sou um maluco, psicopata, porque eu quero lutar? Eu vou lutar em rede nacional, cara. É óbvio que me assusta. É óbvio. Podia ser qualquer pessoa. É óbvio que vem um medo. É óbvio que vem uma tensão. Mas isso me alimenta, cara. Lidar com o meu medo é uma coisa que sempre fez parte da minha realidade. Empreender, largar minhas coisas e arriscar tudo nessa empresa aqui que hoje deu certo, sempre fez parte da minha realidade. Enfrenta todos os medos que você tem aí. Eu sei que é difícil falar isso, parece ser fácil na teoria, né? Na prática que é realmente desafiador. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Enfrentar todos os medos que apareciam na minha mente foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, cara. Todo medo que aparecia eu ia lá e enfrentava, cara. Eu podia sofrer pra caralho, mas eu enfrentava, mano. Eu não abaixava a cabeça pra medo nenhum, não, mano. E é uma coisa que você tem que fazer, velho. Não abaixa a cabeça pra medo, não, velho. Apareceu um medo na sua mente, alguma coisa que tá te impedindo de evoluir, de crescer, mesmo que seja um medo bobo, tipo medo de altura. Tá tudo bem ter medo de altura, porque você não vai enfrentar isso no seu cotidiano. Cara, mas talvez esse tipo de medo mostra que você pode ter outros tipos de inseguranças veladas que você não tá enxergando. Então vai enfrentar essa porra desse medo de altura, porque se você enfrenta a porra de um medo, de se jogar da porra de um avião com paraquedas, confiando na porra de uns caras que você não tem controle nenhum, que você não conhece, vai fazer você tomar atitudes muito mais ousadas na sua vida, no seu cotidiano, na vida real, sabe? Em outros setores da sua vida. Isso é muito forte, cara. Então enfrenta os seus medos, é o segundo passo que você vai fazer. O próximo passo é você romper com a conformidade. Você não ser o cara que segue a boiada e tudo que a sociedade ou sua família tradicional fala pra você fazer. Cara, imagina. Comecei trabalhando com YouTube. Ninguém sabia o que era YouTube da minha família. Falavam que eu brincava na internet. Eu mudei minha vida por completo, cara. Talvez hoje o que você queira fazer assuste sua família. Sua família fale, puta, nada a ver, cara. Nunca vai ser nada, tadinho, vai ser pobre. Quer trabalhar com não sei o quê. Quer trabalhar com YouTube. Quer trabalhar com internet, tadinho. Eles não entendem. As pessoas ignorantes tendem a tentar te impedir de fazer o que você quer, até pra te proteger de forma inconsciente. Ela não entende que tá te sabotando, mas no consciente dela ela tá fazendo bem pra você, porque ela projeta o próprio medo em você. Não deixe que as pessoas projetem o próprio medo em você. Deixa claro pra tua família, pros seus amigos, quem for falar uma coisa, o medo é teu, não é meu. Nem precisa falar isso pra eles, porque talvez magoe eles. Então fala, tá bom, e segue. Entra por um ouvido e sai pelo outro, vai fazer o que você acredita. Foda-se a conformidade, foda-se o que a sociedade, o que a família tradicional manda você fazer, o caminho certo. Não tem caminho certo pra dar certo, caralho. Eu comecei nessa porra, rapaziada.
E todo mundo falava pra mim que eu ia errar, todo mundo falava pra mim que isso não tem nada a ver, que isso não dá futuro, que você tá brincando, vai ter um trabalho de verdade. Quantas vezes eu não ouvi, vai ter um trabalho de verdade quando eu era mais novo, tá trancado no meu quarto. Olha aí a porra do trabalho de verdade hoje. Ninguém fala um A pra mim, todo mundo me respeita, cara. E é sempre assim no começo, as pessoas vão desrespeitar, as pessoas vão te zoar, as pessoas vão te rebaixar, mas quando você for o cara, a referência naquilo que você falou, as pessoas vão abaixar a bola pra você. Sempre acreditei, agora eu te respeito. É sempre assim, cara. Resultado, performance. O jogo do homem é resultado, o jogo do homem é a performance. Se você não tiver resultado, ninguém vai te respeitar, velho. Tenha resultado que você vai ver o respeito das pessoas. Quanto que as pessoas vão vir chupar sua bola depois, o quanto que as pessoas vão vir, eu te respeito pra caralho, eu sempre soube, sempre acreditei em você. É sempre essa porra. E não crie rancor nas pessoas. Quem cria rancor da família, dos amigos, das pessoas, é uma criança traumatizada, é uma eterna criança traumatizada. Não seja uma eterna criança traumatizada, sabe? Não queira mais provar nada pra ninguém. Foda-se, é minha vida, é minha filosofia de vida, eu sigo. Eu sempre falei que a regra da filosofia de vida é você seguir e não ter que explicar pra ninguém. Não tenta convencer o teu amigo que trabalhar na internet é legal. Deixa ele ser CLT. Não tenta convencer pro seu amigo que ter um shape é legal. Não tenha um shape. Mostre você tendo mais mulher, tendo mais sociabilidade, tendo mais respeito que ele. E ele vai perceber isso naturalmente. Lidere pelo exemplo, não lidere mandando as pessoas fazer. Juro, cara, estuda esse cara aqui, esse cara é bom. Cala a boca, esse Fê Alves aí é um coach do caralho, só fala merda. Deixa o cara pensar essa porra. Deixa você se transformar. Mostre a tua transformação que você aprendeu comigo e engole esse cara na vida dele, cara. E, cara, ultrapasse esse cara, passe esse cara de um jeito que ele vai falar: caralho, mano, porra, realmente isso é bom? Com quem que você aprendeu isso? Ah, com aquele cara que eu te falei. Você falou que era coach. Entendeu? Faz, caralho. Não tenta convencer ninguém, não para. Quando você para pra tentar convencer as pessoas que a sua filosofia de vida, o teu jeito de viver é o certo, você deixa de fazer o seu, você deixa de andar pra frente, você para pra tentar levar os outros. Você não tem que levar ninguém. Você não é o salvador de ninguém. Você tem que simplesmente ir embora, caralho. Vai embora, deixa as pessoas, caralho. As pessoas não vão vir com você, não vão, infelizmente. Isso é uma verdade nua e crua, cara, que a maioria das pessoas não estão preparadas pra ouvir. Você não é salvador de ninguém. As pessoas que não querem evoluir, não vão evoluir. Só vão evoluir com alguma porrada da vida, não porrada tua. Ai, Fê, é meu melhor amigo. Ai, Fê, é minha família. O que eu faço? Deixa eles pra trás. Você é um adulto, você é um homem, caralho. Infelizmente, a vida é assim. A vida cuida deles. Você tem que seguir o seu caminho. Você nasce sozinho e morre sozinho. São poucas pessoas do teu lado de verdade. Talvez se você é homem, a tua mulher que você confiar vai ser a mulher que vai ficar do teu lado e você vai dever explicações pra ela. Isso é até maturidade pra mim. Um homem maduro é um homem que sabe que um relacionamento é a melhor escolha. E essa mulher, essa parceira que você tem que confiar, que você deve explicações, que tem que correr com você. O resto, meu irmão, deixa. Foda-se. Essa é a realidade. Próximo hábito é abraçador. Vai ser desconfortável, vai ser doloroso, mas você tem que ter a capacidade de foda-se a dor é necessária para o meu desenvolvimento. Eu prometi para mim mesmo que 2024 ia ser o ano mais desconfortável da minha vida e vou te falar, tá sendo o ano mais desconfortável da minha vida. Eu tô passando por uma aprovação fodida, cara. Eu tô desafiando meu espírito, minha alma, minha mente, meu físico, tudo. Tá sendo um ano extremamente desconfortável para mim, mas adivinha, eu tô amando. Eu amo a dor é minha melhor amiga. Não queira fugir da dor, não queira fugir do desconforto. Se apaixone pelo desconforto, se apaixone por sentir dor. Você sente dor na porra do treino é porque você tá evoluindo. Você sente dor na porra do trabalho, né? Dor mental, que tá cansado, tá fadigado, você tá evoluindo, você tá trabalhando, cara. Goste da dor. Goste de se sentir fadigado, de se sentir esgotado no final do dia pra chegar e deitar e falar: caralho, hoje rendeu fisicamente, mentalmente, tô destruído. Se destrua e acorde do outro dia, tudo de novo e faz, repete, rotina. Se destrua todos os dias, que vai ter um dia que você vai ser tão forte, mas tão forte, que tudo vai parecer fácil pra você. No começo era uma merda correr, eu odiava correr. Nossa, eu cansava, era terrível. Hoje eu corro suave, 10 quilômetros, fácil. Fácil, mano. Aqui, ó, ritminho. Pum, pum, pum. E antes era terrível, não conseguia correr nem 3 quilômetros, cara. Nem 3 quilômetros, já... por causa daquela porra daquele fumo. Mas, cara, quanto mais você faz, mais fica fácil. Então começa a amar esse desconforto, porque esse desconforto, essa dor que você está sentindo agora é o que vai lapidar e que vai te transformar em algo muito mais forte, que talvez você nem imaginava que poderia ser, sacou? E por último e não menos importante, destrua os antigos hábitos e destrua todos os resquícios que sobraram do seu antigo eu.
Para você mudar, você tem que mudar. Você tem que mudar seus hábitos. Você tem que mudar seus comportamentos. Apague foto, apague todos os resquícios do antigo eu. Guarda só para você em uma pasta, igual eu faço. Eu não tenho mais em nenhum lugar o antigo Felipe, mas tem no meu celular, para eu lembrar, não as pessoas. Apaga todos os resquícios e já coloca na cabeça que você é uma nova pessoa e que você literalmente matou o seu eu do passado. Como que eu mato o meu eu do passado? Fazendo um marco. Hoje eu matei meu eu atual e amanhã o meu comportamento e meus hábitos são diferentes. O que molda a sua identidade é o seu comportamento. Ou seja, seus hábitos, o que você faz do teu dia. Se você falar, vou matar meu eu atual, o que a porra do seu eu atual faz? Fica o dia inteiro no celular, vou matar o meu eu atual. Que fuma, usa droga, que fica bêbado todo fim de semana. Tá bom, então na próxima semana você vai fazer o quê? A mesma coisa? Então esse eu atual não morreu porra nenhuma. É só uma falácia que você tem, mais uma narrativa, mais um lapso que você teve. Mata de verdade. É outro comportamento, outro hábito, outro tipo de pensamento, outra mente, outra pessoa, outra identidade. E obviamente para você mudar os seus hábitos e comportamentos você precisa de mais conhecimento. E conhecimento é uma coisa que a gente tem dentro da ordem. Se você quer matar seu antigo eu e aprender sobre comunicação, relacionamento, negociação, venda, comportamento humano e mente humana, psicologia, dinheiro e marketing digital, entre na ordem, porque lá eu te entrego todo o conhecimento, a nata da nata do desenvolvimento pessoal para você matar o seu antigo eu, mudar o seu comportamento e os seus hábitos, ter novos comportamentos, novos pensamentos e formar uma nova identidade de uma pessoa obcecada por evolução. Uma pessoa que só evolui, que só melhora, tá? É isso que eu quero de você. Joãozinho era um garoto muito organizado. Ele tinha uma lista para tudo. Compras do mês, tarefas de cada, livros que ele queria ler, esportes que ele queria fazer, empreendimentos que ele queria abrir. Mas por mais organizado que ele fosse, ele sempre se encontrava numa batalha diária contra o tempo. Um certo dia, ele olhou para essa lista da semana e ele notou que muitas delas estavam constantemente sendo transferidas para amanhã eu faço. Então ele queria um projeto, ele queria viajar, ele queria começar o treinamento online de desenvolvimento pessoal que ele se inscreveu e não tinha começado. Tudo parecia um eterno adiamento. E o Joãozinho se perguntava por quê? Por quê? Mesmo sendo tão organizado, motivado, apaixonado, ele sempre adiava as tarefas. E ele percebeu que não era falta de tempo, mas sim a falta de enfrentamento de cada tarefa básica do dia. A decisão de começar e o receio de ser imperfeito. O que o Joãozinho tem? Uma palavra: procrastinação. Quem nunca procrastinou que atira a primeira pedra? Procrastinar é quando a gente deixa algo para depois. Alguma coisa que a gente poderia fazer agora? Todos nós aqui já passamos por isso, vamos ser sinceros. Contudo, o que parece um comportamento inofensivo pode se tornar um vício de uma rotina muito problemática. Mas para a gente entender a cura, a gente precisa entender a doença. Então procrastinar não é só sobre preguiça. Muitas vezes é sobre escolher a opção mais fácil, mesmo que a gente saiba que algo mais urgente ou importante nos esperando. Essa tendência de ficar adiando as coisas não surge porque somos preguiçosos. Na verdade, as razões são muito mais profundas e complexas, tá? Muitas vezes a gente procrastina porque a gente tem medo de falhar. A gente tem medo de não ser bom o suficiente. Ou às vezes simplesmente a gente tem medo de enfrentar o que parece desagradável, chato e desconhecido. E com as distrações modernas, celular, internet, rede social, TikTok, Facebook, Instagram, o ato de procrastinar se torna ainda mais fácil e sedutor. Eu vou contar uma história de quando eu comecei a minha empresa. Quando eu comecei a minha empresa, eu tinha vários desafios. Eu sabia que era muito trabalhoso começar a minha empresa, tinha muitas tarefas para fazer e na época eu era sozinho, não tinha essa equipe maravilhosa para delegar algumas tarefas. Então, é muito normal que a gente fique adiando para amanhã algumas coisas. É bem normal na vida de um empreendedor. Mas aí, cara, eu comecei a perceber que quanto mais eu adiava, mais a vida dos sonhos era adiada também. E teve um momento muito expressivo na minha vida em que os meus pais perderam o emprego e eu lembro desse dia como se fosse ontem, assim. Meus pais perderam o emprego, minha mãe perdeu o emprego dela, meu pai perdeu o emprego dele. Tava naquela luta de eu não sei até quando vai durar o dinheiro que a gente tem guardado
E Felipe, você é a esperança, cara. Você precisa fazer alguma coisa. A gente não tem mais grana pra nada, pra te ajudar em absolutamente nada. Você precisa vender mais no seu trampo de vendedor e dar um jeito na sua vida, senão você não vai ser nada. E foi esse momento de dificuldade extrema da minha vida que fez com que eu tomasse uma decisão. A decisão de agir e tacar o foda-se pra procrastinação. Ou seja, eu só fui parar de procrastinar quando eu tive um grande choque na minha vida. E esse choque fez eu agir. As consequências da procrastinação, ela é muito mais séria do que a gente imagina. Quando a gente fica adiando constantemente tarefas e compromissos importantes, a gente começa a se sentir constantemente insatisfeitos. É como se a gente estivesse constantemente falhando. É uma questão muito interna. As oportunidades começam a literalmente escapar pelas nossas mãos. No trabalho, na faculdade, nas atividades pessoais, nas chances de progresso e crescimento na vida. As chances, na verdade, vão desaparecendo. Porque, como eu sempre digo, a autoconfiança é confiar nas suas próprias capacidades. E como que você vai confiar na sua capacidade de vencer se você só perde e só falha consigo mesmo? Esse hábito também gera um estresse desnecessário, baixa autoestima, acumulando responsabilidade e tarefas para o futuro. E se não for controlado, você pode até mesmo afetar nos seus relacionamentos com amigos, familiares, pessoas importantes para você, porque as pessoas começam a questionar na nossa confiabilidade. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Então qual que é a cura que muitos não querem ouvir? Tem duas palavrinhas: autoconhecimento e ação. É vital você entender a razão por trás da procrastinação e encarar as razões de frente. Começar a agir, mesmo que seja lentamente no seu tempo. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Cada passo é um movimento na direção certa. Então lembra, cara, a jornada, ela começa com um único passo. Então não tenha pressa pra mudar. Não queira mudar do dia pra noite, mudar a sua vida e parar de procrastinar e ter uma vida de sucesso. Quando você entende o impacto da procrastinação na sua vida, você percebe que a necessidade de ter uma estratégia pra combater é necessária. Então, para você ter uma abordagem útil, você precisa identificar prioridades. E isso mudou basicamente tudo na minha vida. O que realmente é importante e o que não é. Quando você lista o que precisa ser feito e identifica o que realmente é importante, você consegue organizar o seu dia e evita aquela sensação de estar sobrecarregado. É o famoso checklist. Eu amo checklist. E quando você se depara com uma tarefa que parece muito grande ou complicada, é útil você dividir essa tarefa em partes menores. Então, quando você aborda um pequeno passo de cada vez, você torna o trabalho muito mais gerenciável e menos intimidante. E mesmo que ninguém esteja te cobrando todos os dias, sabe outra técnica muito legal pra você fazer? Estabelecer prazos próprios. Cara, isso literalmente mudou minha vida. Ter um limite de tempo ajuda você a trabalhar com um tipo senso de urgência. Porque se você não tem alguma urgência, você vai evitar e vai adiar. Não tem jeito. Então, distrações, obviamente, como celulares, redes sociais, frequentemente afasta a gente das nossas responsabilidades. E eu já fui um cara muito viciado em rede social. Então é sempre importante você manter um ambiente livre de interrupções. Tem gente que usa aquela técnica de abrir a gaveta e colocar o celular dentro da gaveta e fechar e só pegar o celular depois que parar de trabalhar. Após esses períodos de trabalho concentrado, você pode abrir a gaveta, pegar seu celular de novo e ver suas dancinhas no TikTok e no Instagram. É até revigorante, é uma recompensa, né, de você estar fazendo o que precisa ser feito. O ambiente ao nosso redor também desempenha um papel muito crucial. Então, é muito importante você organizar seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, ou pelo menos o ambiente que você trabalha e faz as suas tarefas chatas. Você tem que tornar ele convidativo, livre de distração. Isso pode fazer uma grande diferença. Então, um espaço limpo, organizado, não apenas facilita na concentração, mas também eleva o seu ânimo e disposição para o seu trabalho. Você sabia que quando eu mudei a disposição do meu escritório, eu comecei a gostar mais de trabalhar? Eu fiz em um fim de semana, quando eu mudei meu escritório e eu preparei meu escritório novo no meu quarto. Não é o estúdio da SN, né? Ainda, já o estúdio vai estar pronto. Mas na minha casa, no meu quarto, eu preparei um estúdio bonitinho pra mim, um mini estúdio, um mini escritório ali. E o escritório antigo me fazia procrastinar. E eu ficava pensando, porra, por que eu tô adiando todas as porras das minhas tarefas, cara? Eu preciso fazer. E aí eu fui perceber que o meu ambiente de trabalho, ou pelo menos o ambiente que eu passava a maior parte do meu dia sentado, era horrível. Não era bom, a cadeira era uma bosta, a mesa era uma bosta, ficava balançando, sabe? E quando eu mudei o meu escritório, no mesmo dia eu comprei uma cadeira nova e uma mesa nova. Eu fui sair com o carro, tava chovendo, horrível, mas eu falei, eu vou comprar essa porra porque eu preciso de uma cadeira e uma mesa melhor. E isso impulsionou meus resultados. Eu parei de procrastinar, foi como se eu tivesse vontade de sentar naquele meu cantinho, ver meus livros ali na prateleira, pegar um livro que eu gosto, consultar, voltar, escrever meus roteiros. Puta, foi delicioso. Então eu aconselho muito vocês a organizar esse cantinho de vocês. Outro aspecto que você
tem que considerar como um procrastinador é a sua rotina diária. Incorporar hábitos saudáveis. Exercício físico, vocês sabem que eu sou muito fã da musculação, sempre vou falar sobre musculação, mas não só musculação, um esporte que você fique concentrado, 100% presente, uma meditação, alguma coisa que gere um bem-estar e faz você ficar focado e que gere também um prazer. Isso melhora a sua produtividade e o exercício, em particular, ele tem um poder de limpar sua mente, aumentar sua energia e ainda melhorar o seu foco. Além disso, é muito legal também você se cercar de influências positivas, sendo pessoas positivas, né? Pessoas que não são procrastinadores, seja lendo um livro inspirador de alguma referência que você tem, ouvindo um podcast motivacional no YouTube ou simplesmente conversando com pessoas que te inspiram. Tá? Esses estímulos positivos, eles podem te impulsionar na direção certa, porque quando uma pessoa tá motivada, a procrastinação vai pro caralho. O problema é quando essa motivação acaba. Motivação é um motivo para agir. Se você não tem motivo para agir, você provavelmente vai procrastinar. Obviamente, nem sempre você vai ter uma motivação externa. Não fique dependendo de videozinho no YouTube para você se sentir motivado e fazer a tua vida acontecer. Afinal, é a tua vida. Então você precisa da automotivação. Se você não consegue se motivar, comece pelo menos buscando um apoio externo. Grupos de estudo, comunidades como a Ordem, ter pessoas compartilhando os seus desafios ou você compartilhando os seus desafios e ver pessoas ali tentando te ajudar a chegar no seu sucesso. A Ordem tem pessoas que realmente entendem o que é o desafio da procrastinação, porque são pessoas que estão constantemente buscando desenvolvimento pessoal. Isso é mas muito importante. É muito legal porque o caminho para superar a procrastinação é sempre muito repleto de autorreflexão, ajuste e, acima de tudo, uma ação contínua. A cada dia, com pequeno esforço, a gente se afasta do hábito de adiar e se aproxima de uma vida de realização e propósito. E é essencial a gente sempre se lembrar da nossa jornada, ou lembrar que a nossa jornada é o principal aqui na Terra. Vai ter altos e baixos, claro, mas você precisa focar exatamente onde você quer chegar. Eu posso dar um exemplo para você da musculação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é meu esporte. A musculação fez com que eu vencesse a procrastinação de uma maneira muito bizarra e uma maneira até que muito individual da minha parte. E por que eu tô falando isso pra você? Porque quando eu pensava em procrastinar ou adiar um treino que eu sabia que eu tinha que fazer no dia, eu tinha uma sensação de que todo aquele shape e sucesso que eu visualizei estava cada vez mais longe de mim. Então, eu passei muito tempo da minha vida visualizando o shape e o corpo que eu queria, a força que eu queria. E quando eu pensava em adiar, quando eu pensava em não ir treinar, o que acontecia? A minha mente falava, você não quer treinar? Então, esse corpo aqui que você visualizou está cada vez mais longe de você. Como o Arnold fala no documentário dele, todo dia que eu treinava, eu sentia que eu estava mais próximo da minha visualização. E todo dia que eu faltava, eu estava mais longe dela. E como eu sou obcecado em chegar naquilo que eu visualizo, tanto na minha vida pessoal, minha vida financeira, quanto na minha vida no esporte, da musculação, eu dificilmente procrastino. Tem pilares na minha vida que eu escolhi não procrastinar. Eu me permito procrastinar algumas vezes porque a gente é ser humano. Então vai ter vezes na minha vida que eu vou procrastinar ali porque eu escolhi às vezes viver um momento ali presente que pode ser raro. Mas tem pilares da minha vida que eu jamais vou procrastinar, porque eles são muito importantes para mim. O legal é que à medida que a gente avança nesse processo de autodescoberta e superação da procrastinação, a gente encontra, inevitavelmente, obstáculos, tanto externos quanto internos. Entender que esses desafios são parte da jornada é crucial para você conseguir vencer. Então você tem que enxergar cada obstáculo e desafio da sua mente como uma oportunidade de você melhorar e tornar o teu mental mais poderoso. Para você ficar mais forte na musculação, você precisa sentir dor e levantar um peso, certo? Romper fibra. Para você ficar com o mental forte, você precisa superar cada pensamento negativo que faz você querer parar. Então a resiliência se torna uma ferramenta muito poderosa no nosso arsenal contra a procrastinação. A capacidade de você se recuperar, de persistir, mesmo diante de adversidades, né? Então é isso que permite com que a gente continue avançando sem parar. Embora, óbvio, seja muito tentador aquelas soluções rápidas, atalhos e dopamina barata. A verdadeira superação da procrastinação exige um tempo, uma paciência e uma dedicação da sua parte. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são homens. E a gente tem uma dificuldade em expressar sentimentos, emoções, desafios, problemas. E a comunicação desempenha um papel muito essencial. Você precisa expressar essas frustrações, esses medos, fracassos, através da escrita, da fala. Se permite se conectar um pouco com essas emoções e escreve. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu não tinha ninguém para conversar. E eu tinha muitos desafios.
E ninguém entendia esses desafios, porque ninguém passava por isso, ninguém quebrou o ciclo, era fora da curva como eu fui naquela época, né? E eu anotava todos os defeitos, todos os problemas que eu encontrava nessa jornada. Porque eu entendi que a procrastinação, o primeiro passo para você vencer a procrastinação e chegar na solução é a autoconsciência. Você ter autoconsciência desse problema e entender que é desafiador, é complicado, mas quando você entende a procrastinação em si, que ela não é uma falha do caráter, ou uma preguiça inerente do ser humano, muitas vezes os resultados são alterados ali por você. Muitas vezes, a maioria das vezes, o medo de não ser reconhecido, até trauma do passado, pode ser uma grande causa da sua procrastinação. Então é importante você pensar, anotar esse sentimento, abordar essas raízes mais profundas com compaixão, compreensão e, em certos casos, também buscar apoio. Terapeuta, cara, façam terapia de vez em quando. Terapia é muito bom. Todo homem tem que fazer terapia, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu sou um cara que eu vou te ajudar, mas tem buracos, né, lá ele, que eu não vou conseguir cavar, que só um psicólogo vai. Ele estudou para ele enfrentar certos traumas. Eu cuido mais da parte interna e externa, só que não tão interna e profundo. Então pensa, se você pega tudo isso que eu falei nesse vídeo e enfrenta essa jornada, sabendo que cada passo que você dá, você se aproxima da tua versão mais confiante, do teu eu ideal, não tem como você falhar. É nesse processo contínuo que mora a maior vitória. Não tem ausência total de procrastinação, não existe isso. Mas a capacidade de reconhecer, enfrentar e escolher conscientemente seguir em frente, na maioria das vezes, ou no que é mais importante para você, é o que vai fazer você ter sucesso. Na nossa caminhada, para vencer a procrastinação, a gente também precisa desses momentos de introspecção. Momentos que a gente para refletir sobre os padrões que a gente repete na nossa vida, momentos que a gente reconhece nossos gatilhos, entende as raízes, as razões do porquê que a gente está adiando. Introspecção não é só identificar problema, mas também sobre celebrar os momentos em que você supera uma tendência de adiar. Então você considera um pilar a musculação muito importante para você e você para de falhar com a musculação, entende? Agora eu queria jogar uma questão aqui para vocês. O que te motiva verdadeiramente? Você precisa entender o seu maior motivador. Talvez pode ser a grande chave para você superar a sua procrastinação. Pode ser o desejo de alcançar um sonho muito foda, vontade de provar algo para si mesmo, ou simplesmente aquela necessidade de encontrar paz e satisfação em tarefas concluídas ou num sonho realizado. Quando você identifica e se conecta com as suas verdadeiras motivações, você começa a encontrar uma força que você nem sabia que tinha, para você começar e concluir aquelas tarefas que, de verdade, se você se apaixona pelo processo de fazer e foca na visualização, se torna natural, você não vai querer falhar. Então tem duas perguntas que eu quero fazer pra você depois desse vídeo, tá? Anota ela, faz aí mentalmente e depois você avisa nos comentários o que você sentiu. Primeiro, por que você quer aquilo? E segundo, por quem você faz? Eu vou dar um exemplo da musculação de novo, porque a gente tá acostumado com esse exemplo. Se uma mulher que tá acima do peso, ela chega e fala assim, eu quero emagrecer. E aí você pergunta pra ela, por que você quer emagrecer e por quem você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque as minhas amigas são todas magras. Eu quero ter um corpo padrão do Instagram. E por quem? Ah, sei lá por quem. Por mim, eu acho. Essa pessoa vai acabar desistindo, ela não vai conseguir, ela vai procrastinar e vai falhar. Agora, pergunta pra um cara, ou até pra uma mulher, uma atleta, uma pessoa que treina, focada e tem um objetivo muito grande e sabe que a musculação é muito maior do que as pessoas pensam. Pergunta pra ela pra você ver a resposta. Ela provavelmente vai te falar o seguinte, eu treino porque eu entendo que ter força, ter vigor, disciplina e foco não vai fazer só eu ter um corpo bonito, mas vai fazer também eu ter tudo isso em todos os pilares importantes da minha vida. E quando você pergunta pra essa pessoa por quem você faz, normalmente ela fala que não é só por ela. É pela família dela, pelos filhos dela, para motivar os filhos dela, para realmente ser um pilar importante que demonstra disciplina, força, vigor, saúde. Isso é poderoso. Então se faça essas duas perguntas. Bom, eu tenho certeza que se fazer essas perguntas, essas duas perguntas importantes, vai fazer você encontrar uma força interna que talvez você não tenha encontrado ainda. E essas duas perguntas formam o que eu chamo de motivo forte. Um motivo forte faz a gente não procrastinar. Um motivo forte faz a gente conquistar tudo que é mais desafiador na nossa vida. Mas é importante a gente entender que pra gente ter uma vida fácil, a gente precisa de um dia a dia difícil. Se você quer ter um corpo que vai te dar força, que vai ser fácil pra você chamar atenção na rua, chamar atenção de uma mulher, o que seja, você precisa de um dia a dia difícil. Se você quiser ter uma empresa milionária, você vai ter que ter um dia a dia difícil. Então, se fosse para dar um conselho pessoal para vocês, escolham sempre o difícil, nunca o fácil. Porque um dia a tua vida vai ser tão fácil que você vai agradecer que o seu eu do passado escolheu o difícil.
Eu tinha um colega no trabalho, quando eu trabalhava numa loja de suplemento, que todo mundo respeitava o cara, impressionante. E o cara não falava uma palavra. Era raro o cara falar, mas quando ele falava, todo mundo ouvia e respeitava. Ninguém faltava com respeito pro cara. E ele era extremamente quieto. Lógico, eu trabalhava numa loja de suplemento, ele era gigantesco, talvez isso contava um pouco, mas não era o principal. Ele tinha uma série de atributos e qualidades que faziam todo mundo respeitar ele. Não pelo tamanho dele, mas sim pelo comportamento dele. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. A importância de impor respeito é algo que atravessa todas as culturas do mundo e eu acho que todos os contextos sociais. É uma qualidade que pode abrir portas, construir relacionamentos melhores e até promover um ambiente muito mais harmonioso em qualquer área da sua vida. No entanto, muitas vezes a gente associa a ideia de impor respeito às pessoas mais introvertidas, dominantes e falantes, que falam alto ou que fazem questão de serem ouvidas. Mas a verdade é que é possível conquistar um respeito, mesmo sendo quieto e mais reservado. Imagina um indivíduo calmo, que não precisa aumentar a voz para ser notado. Ele é alguém que prefere ouvir e observar antes de falar. Essa pessoa, apesar da natureza mais tranquila, ela possui qualidades que podem inspirar o respeito genuíno. Impor respeito sendo quieto, não se trata de forçar os outros a seguirem a sua vontade, mas sim de conquistar admiração e respeito por meio das suas ações e qualidades únicas que vão muito além da extroversão ou da fala. O respeito é uma moeda social que todo mundo deseja acumular na sua vida, principalmente os homens, né? A gente tem essa parada de respeito, dominância, confiança, e ele serve como base para a construção de todos os relacionamentos saudáveis que a gente vai construir na vida, tanto pessoais quanto profissionais. É o alicerce, o centro, a base de qualquer tipo de confiança, qualquer tipo de cooperação ou de colaboração. Quando as pessoas respeitam umas às outras, elas podem trabalhar juntas de maneira mais eficaz, resolver conflitos de forma mais construtiva e até criar um ambiente muito mais positivo ao seu redor. Então, anota aí o que eu vou te falar agora, tá? Impor respeito sendo quieto envolve uma combinação de qualidades e comportamentos que falam muito mais alto do que palavras. Começa com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, entendendo o sentimento das pessoas, as perspectivas, a visão de mundo das pessoas. E muitas vezes as pessoas quietas, ela tem um poder de escuta muito mais atenta, que ajuda a compreender as necessidades e desejos das outras pessoas, né? Esse gesto simples, mas poderoso, faz com que os outros se sintam valorizados e respeitados. E, como eu sempre falo, respeito gera respeito. Isso deixa qualquer extrovertido que fala pra caralho no chinelo, porque ele não escuta, ele não entende o jeito da outra pessoa. Além disso, a paciência é uma virtude essencial para aqueles que desejam impor respeito sendo quieto. A pressa e a impaciência, ela pode minar e acabar com a sua credibilidade e respeito que você procura. A paciência permite que você lide com situações difíceis de maneira mais calma e ponderada, mostrando para todo mundo que você não é facilmente perturbado e que está disposto a também ouvir diferentes visões de mundo. A consistência também desempenha um papel muito fundamental. Ser confiável e manter a sua promessa mostra para os outros que eles podem confiar em você. Essa credibilidade ou confiabilidade gera respeito ao longo do tempo. E à medida que as pessoas percebem que você é alguém que elas podem contar e podem confiar, elas vão contar tudo para você. E quando você tem as informações, você tá no poder. Quem controla uma conversa, quem escuta, não quem fala. Impor respeito sendo quieto é literalmente uma jornada de autodesenvolvimento. Não requer que você mude quem você é, mas sim que você aprimore as suas habilidades de comunicação e construa relacionamentos mais baseados na empatia, na paciência e no autocontrole. Ser reconhecido e respeitado não é uma questão de ser o mais barulhento da sala, mas de ser uma pessoa que inspira confiança e admiração por meio das suas ações e por meio das suas atitudes. E isso é algo que, independente da nossa personalidade, a gente pode alcançar. A jornada para impor respeito, sendo quieto, também envolve muito autoconhecimento, né? Compreender quem é você. Você sabe quem é você? Seus valores, suas forças, sua fraqueza, tudo isso é fundamental. O autoconhecimento que permite que você se posicione de forma autêntica e coerente, o que é altamente respeitado pelas pessoas no mundo inteiro, em qualquer lugar. Quem se conhece vai deter o poder. Se você não se conhece, você com certeza vai mostrar insegurança para as pessoas e elas, consequentemente, não vão te respeitar. Inclusive, eu acredito que vale a pena mencionar que pessoas mais quietas muitas vezes são vistas como líderes intelectuais, por ter uma abordagem mais cuidadosa e ponderada para resolver problema e até tomar decisões. Isso é frequentemente valorizado em ambientes profissionais e sociais. E isso ocorre porque o quieto, ele é mais flexível e essas pessoas tendem a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. Por exemplo, existem dois tipos de líder
dentro da minha empresa e que eu precisei me adaptar. O líder extrovertido dominante, que faz o que tem que fazer e com confiança, né? Porque quem não pode errar sou eu, né? Preciso fazer, eu preciso, vamos conseguir, bora equipe. E o Fê introvertido quieto, que na hora de escrever, ele precisa surgir. Na hora de estudar, ele precisa surgir. Na hora de analisar uma situação de forma mais fria para tomar a melhor decisão, ele precisa aparecer. Entende? Então essa introversão muitas vezes é necessária. Essa capacidade de escutar também é uma ferramenta muito poderosa para aqueles que desejam impor respeito sendo extremamente quieto. Porque quando você ouve verdadeiramente o que os outros têm a dizer, você mostra que você valoriza a perspectiva e a visão de mundo deles. E isso cria uma base sólida para a construção de relacionamento positivo e respeitoso. É importante lembrar também que impor respeito também não se trata de ser passivo demais ou ceder constantemente para os outros, porque você respeita. Não, as pessoas que conseguem impor respeito sendo quieta, elas também são capazes de se posicionar de forma firme e assertiva quando necessário. Tipo, eu não concordo, eu não acho isso não vai entrar no meu coração porque eu não concordo. No entanto, essa assertividade equilibrada com empatia e respeito, ela funciona muito melhor com um cara quieto do que o cara extrovertido que muitas vezes pode explodir. É importante destacar que essa abordagem, ela traz muito resultado significativo, principalmente no trabalho. Nas organizações modernas, onde a colaboração e o relacionamento entre as pessoas são cruciais para fazer uma empresa crescer e um time dar certo. Em muitos casos, inclusive, eu já vi até uma pesquisa sobre isso, líderes introvertidos demonstram uma grande habilidade em inspirar a equipe, porque por eles terem uma natureza mais observadora, eles permitem que a equipe fale mais. Isso deixa o ambiente de trabalho muito mais leve, produtivo e harmonioso. Então eles se tornam líderes genuinamente mais respeitados e admirados pela sua capacidade de ouvir os funcionários e os colaboradores ao teu redor. Além disso, a serenidade desses caras pode ser uma fonte de estabilidade em momentos de crise, o que é muito essencial. Eu já vi extrovertidos surtarem em momentos de crise, o que faz com que ele perca totalmente o respeito. É algo entendível. O extrovertido, quem domina na cabeça dele é a dopamina. Então, muitas vezes, e eu falo até por mim, muitas vezes eu já busquei adrenalina na minha vida, sabe? O extrovertido, ele é viciado em dopamina, em estímulo, e parece que ele é viciado na sensação de conflito, coisa que o quieto, introvertido, ele não tem. Por isso que precisa ter um equilíbrio. E isso se aplica também no âmbito pessoal. A capacidade desse cara de impor respeito sendo quieto é evidente em relacionamento familiar e de amizade. Aqueles caras que escutam atentamente, entendem as emoções do outro e oferecem aquele apoio emocional. Isso, cara, são âncoras absurdas. É o alicerce de qualquer conexão com qualquer pessoa. Então, o quieto, ele consegue criar um laço muito forte e duradouro de respeito mútuo. Coisa que muito extrovertido que só tá olhando pra ele não consegue fazer. E de novo, tá? Tem muita gente que confunde isso. Não é pra você ser passivo. Pessoas que impõem respeito e são introvertidas, elas devem ter convicções fortes e valores bem definidos. Você precisa de valores. Você precisa ser capaz de expressar sua opinião de forma ponderada e assertiva, sem a necessidade de gritar ou impor a sua ideia para outra pessoa. Essa habilidade de se posicionar com respeito é uma característica que pouquíssimas pessoas têm. Sabe, tem gente que muitas vezes confunde a parada de impor uma opinião e impor uma visão ao outro. Tem uma diferença entre expressar uma opinião e impor uma opinião. Isso é um fato inegável. É um fato em que a sociedade valoriza a extroversão, tá? As pessoas mais quietas, elas podem passar muito despercebidas. No entanto, essa é a oportunidade para você desafiar essa percepção com qualidades que só você possui. Em vez de ver isso como fraqueza, você deve usar como um trunfo. Ser quieto pode ser o seu trunfo. E tem um nome que eu dou pra isso, que é assertividade silenciosa. Basicamente é uma maneira poderosa de você impor respeito, que envolve expressar sua opinião e necessidade de forma clara e direta. Lembra que eu contei no começo do vídeo sobre a história do cara que era forte, todo mundo respeitava e ele era quieto? Por que ele era quieto? Ele falava pouco, mas quando ele falava de maneira muito poderosa, muito assertiva, muito clara. Ele olhava no olho e falava o que ele queria falar, sem se esconder, sem se acuar. Normalmente o quieto, ele não consegue impor respeito porque quando ele é perguntado, ele simplesmente acua, ele fica com medo, ele fala pra dentro. Agora você pode ser quieto, tudo bem, você não precisa ser extrovertido, mas foi perguntado, caralho, mantenha a sua postura, olha no olho, responda de forma clara, de forma assertiva. Inclusive, é importante lembrar também que a autenticidade vai ser uma chave ouro para você impor respeito sendo um cara quieto. Porque não se trata de ser alguém ou tentar ser alguém que você não é, mas sim de abraçar você, as tuas qualidades. Porque são as suas qualidades que te tornam único. As pessoas podem detectar a autenticidade e quase sempre as pessoas respondem de forma muito positiva a ela.
Todo mundo gosta de uma pessoa autêntica. Ninguém gosta de uma pessoa fingida. E quando você é o quieto, que quando é perguntado, você se acua, você mostra que parece que você tá querendo ser visto, mas você não quer porque tem medo do julgamento do outro. E quando você aparenta ser esse tipo de pessoa que tem medo de brilhar, tem medo de expor sua opinião, as pessoas automaticamente não te respeitam. Não é pelo jeito que você é, não é pela tua personalidade, mas sim pela forma que você demonstra sua autenticidade pro mundo, ou pela forma que você esconde do mundo. Esse cara que eu falei, inclusive, no começo, que trabalhava comigo, ele era, além de ser assertivo, ele era muito positivo. Toda vez que ele era perguntado, ele apresentava fundamentos sólidos e uma abordagem que era muito equilibrada, sabe? Todo mundo concordava com ele porque ele expressava a ideia dele de forma muito autêntica e firme. Isso é uma coisa muito louca, porque você começa a aprender a se destacar de forma silenciosa e começa a se tornar um líder muito capaz. E isso é muito importante em ambientes profissionais, como era na loja quando eu trabalhava com ele. Bom, vocês sabem muito bem que eu amo comunicação. E não tem como falar de impor respeito sem falar de comunicação não verbal. Na maioria das vezes, nossas expressões faciais, linguagem corporal, gestos falam muito mais do que qualquer palavra. Palavras podem ser escassas para você, mas a tua linguagem corporal deve ser forte. E tudo isso pode ser treinável. Relaxa. Você pode treinar sua comunicação não verbal. Inclusive, eu fiz uma aula completa de comunicação dentro da ordem. A não verbal é tudo isso que você vê, mas muitas vezes não vê porque tá no automático. É a minha gesticulação. Essa aula, ela literalmente tem um passo a passo para você lapidar a sua comunicação. Desde a tua voz para uma voz mais poderosa, mais confiante, mais sedutora, mais firme. Desde um contato visual, com dica de contato visual para você que tem dificuldade de olhar nos olhos. Como você deve se expressar, gestual, corpo, expressão corporal. Tudo, cara. Essa aula tá realmente muito completa e ensina você, que é um cara mais quieto, um cara mais introvertido, a ter uma postura tão poderosa, uma linguagem corporal tão poderosa que vai ser impossível as pessoas te ignorarem. Então clica aqui no primeiro link da descrição, entra pra Ordem, que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal, e assista essa aula sobre comunicação que vai estar lá dentro. Vai te ajudar demais. Mas obviamente eu não ia deixar vocês nesse vídeo sem nenhuma dica poderosa, tá? Então primeiro, um olhar confiante, direto nos olhos, um aperto de mão firme e um sorriso genuíno são exemplos de como a linguagem corporal pode transmitir o respeito e confiança sem você falar muito. Esses sinais indicam que você tá presente, engajado na interação com uma pessoa. Transmite seu comprometimento e seu apreço pela pessoa com quem você está conversando e interagindo. E além disso, obviamente, a sua postura desempenha um papel crucial na comunicação não verbal. Manter uma postura ereta e relaxada não apenas transmite confiança, mas também sugere que você está confortável na sua própria pele. E isso, por sua vez, faz com que os outros se sintam totalmente à vontade ao teu redor, te respeitando muito mais. Outro aspecto importante é a sua capacidade de, óbvio, como eu disse nesse vídeo inteiro, ouvir atentamente não só as palavras, mas também as entrelinhas, a linguagem corporal da outra pessoa. Inclusive, nessa aula de comunicação, eu também ensino você a observar a linguagem corporal das pessoas. E muitas vezes, por ser mais quieto e ter o neurotransmissor que domina, que é a acetilcolina dentro do seu cérebro, você tem muito mais foco. Você tem muito mais atenção, muito mais paciência e você observa o detalhe da pessoa. Inclusive, isso faz o quieto ter uma empatia muito absurda, o que soma demais na comunicação também. Então você tá literalmente sintonizado com as emoções e com as necessidades do outro. E isso é absurdo. Um simples gesto de inclinar a cabeça para frente, concordar, dar um sorriso, oferecer um ombro amigo para alguém ou ouvir uma pessoa em um momento difícil faz com que, mesmo quieto, as pessoas te respeitem demais. Em resumo, a comunicação não verbal, ela desempenha um papel muito significativo na habilidade de impor respeito sendo um cara que fala pouco, e é importante você aprender a usar de forma eficaz sua linguagem corporal, expressão facial e gesto para você aprimorar sua presença e tornar tua presença muito mais significativa. Lembra, você é quieto, tua linguagem não verbal deve ser poderosa. Você não precisa mudar teu jeito. Não precisa. Ai, Fê, eu quero aprender a ser mais. Eu olho aquele cara carismático, extrovertido que fala pra caralho. Eu falo, pô, será que eu tenho que ser esse cara? Não, não tem. Porque a autenticidade é a qualidade mais genuína que existe, cara. Você precisa ser fiel a si mesmo, senão as pessoas nunca vão te respeitar. Isso é inconsciente do ser humano. A gente foi programado para analisar incoerências das pessoas. E um ser autêntico significa que ele não tá tentando imitar o comportamento de outras pessoas ou mascarar a sua verdadeira personalidade. Pessoas quietas que abraçam o quem são e mostram sua autenticidade, elas inspiram respeito, porque elas são percebidas como honestas e confiáveis. Então a autenticidade, ela cria uma base
sólida para qualquer relacionamento genuíno e duradouro que você for construir. Além disso, tem uma outra coisa, né, que a gente chama de liderança silenciosa. É um conceito poderoso que não recebe o reconhecimento que merece. Então, líderes silenciosos são aqueles que não precisam proclamar sua liderança. Em vez disso, eles simplesmente demonstram, por meio das suas ações, integridade e visão. Então, eles inspiram respeito por meio das decisões e pelo exemplo que os define. Líderes silenciosos, eles são fontes de inspirações para equipes e empresas ou até para as pessoas na vida, porque eles são ouvintes, eles são apreciadores, eles têm empatia. Então, essa abordagem inclusiva cria um ambiente onde as pessoas sempre se sentem valorizadas e respeitadas na presença desse cara. A precisão empática, que é o que eu já falava há muito tempo no canal, que é além de se colocar no lugar do outro, você tem a capacidade de entender a motivação por trás do outro. Então você entende o porquê essa pessoa se sente dessa forma e você busca entender por que ela se sente dessa forma. Quanto mais você entende sobre o outro, mais você sabe como lidar com o outro. E isso faz você ser absurdamente mais respeitado. Porque você respeita. Agora imagina, você tem precisão empática, você é um cara quieto, mas você aprendeu a entender o porquê das pessoas. Porque quando você está numa interação, você se aprofunda na vida da pessoa, você escuta, você fala pouco, deixa o outro falar mais. Imagina no quanto que você vai conhecer aquela pessoa. E quanto mais você conhece aquela pessoa, quanto mais ela fala, mais ela confia em você. Quanto mais ela confia em você, mais ela se sente à vontade na sua presença. Quanto mais ela se sente à vontade na sua presença, mais ela te entrega tudo. Quanto mais ela te entrega tudo, mais poder você tem. Quanto mais poder você tem na interação com as pessoas, mais domínio, mais respeito. Além disso, escuta o que eu tô te falando. Se você é introvertido e é quieto, o valor principal da sua vida deve ser a melhoria contínua. Essa característica deve ser sua. Afinal, você não precisa falar nada. Deixa o resultado falar por você. As pessoas respeitam o resultado. Seja bom na sua área. Deixa a tua autenticidade falar. Deixa a sua arte falar. Deixa teu talento falar. As pessoas vão te admirar e vão te respeitar. E pelo fato de você falar pouco, e ser talentoso em alguma coisa vai tornar você ainda mais misterioso e vai instigar as pessoas a quererem te conhecer. Então, quanto mais você entende que você tem que ser bom em alguma coisa para gerar valor e que as palavras não precisam ser o centro da sua personalidade, e sim o seu comportamento e o seu talento, você mata, esquece. Você vai ter sucesso em qualquer área. Qualquer área social. Você é quieto, mas você é centrado. Você escuta as pessoas, mas ao mesmo tempo você foca em você. É bom em alguma coisa. Torna o seu talento útil para o mundo. E quando o seu talento é útil para o mundo, não importa. Você pode ficar quietinho. As pessoas vão te ouvir, vão te respeitar e vão gostar de ter você por perto. Porque além de ser super talentoso, você fala pouco e deixa elas falarem. E pessoas adoram falar sobre elas mesmas. E se você tem a habilidade de extrair o máximo das pessoas, acabou. Você vai ser muito respeitado. Uma coisa que é importante lembrar também é que ninguém é estritamente extrovertido ou estritamente introvertido. Tem vezes que eu sou um pouquinho mais introvertido, tem vezes que eu sou muito introvertido, mas a gente sempre vai ter um mais dominante. Isso significa que a gente pode aprender com o extrovertido, que tem muitas qualidades, aprender com o introvertido, que tem outra qualidade. Se só existisse extrovertidos no mundo, ninguém ia se ouvir. Se só existisse introvertido no mundo, ninguém ia falar. Então o mundo, a natureza, ela sempre tá em ordem. E tudo é muito perfeito. É um constante equilíbrio. E isso é maravilhoso. Do mesmo jeito, você precisa aprender com todo mundo. Então se você tá nesse vídeo, provavelmente você é um cara introvertido. Você tem que aprender com o extrovertido também. E tem que aprender com o cara que é quieto e introvertido e consegue gerar um carisma, uma confiança, um poder e um respeito que você ainda não consegue. Mas não é porque o cara é melhor que você, é porque ele tem um comportamento, uma habilidade, um estudo e um treinamento, porque a comunicação é algo treinável, avançado, um pouquinho mais avançado que você. E imagina um ambiente, então, que tem todas essas pessoas, extrovertido, introvertido, e todas essas pessoas estão compartilhando todo o conhecimento que elas têm para fazer você também, e elas, óbvio, crescerem. Essa comunidade é a comunidade que eu chamo de A Ordem. A nossa comunidade que oferece aulas semanais de desenvolvimento pessoal que vai fazer você se transformar em um cara extremamente confiante e respeitado pelas pessoas. Não importa se você é um introvertido, um extrovertido, não importa, tá? Esse ambiente é um ambiente onde a gente recebe todo mundo, não importa a personalidade, e o foco é um só: melhoria contínua. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso.